Olá pessoal, depois de muito me pedirem, como a gente teve um vídeo aqui no canal Dermarte de grande sucesso sobre cobreiro ou herpes zoster, que a gente vai colocar aqui logo na entrada, a Mayara vai colocar, que foi um vídeo aí que bombou na internet, e nos comentários as pessoas confundiam muito com outro tipo de herpes, então eu decidi fazer esse vídeo aqui para desconfundir, para tirar as dúvidas de vocês, a diferença entre o cobreiro e a herpes zoster e a herpes simples, que então é o tema desse nosso vídeo. Se você está aqui no nosso canal pela primeira vez e não sabe de nada disso, saiba que esse canal Dermarte é um canal de dermatologia, beleza e arte, e hoje o nosso tema vai ser dermatologia, uma doença de pele chamada herpes simples, que vai ser discutido aqui de uma maneira simples para vocês entenderem, tirarem suas dúvidas. Podem comentar aqui no final. Se você não está inscrito ou inscrita no nosso canal agora, se inscreva, porque daí você recebe avisos semanais de vídeos super legais que a gente lança sobre esses diversos temas todas as semanas. Se você já está inscrito ou inscrita, não esquece de dar o teu like, comentar aqui e compartilhar esse vídeo com outras pessoas e lembrar que a gente também tem Instagram e Facebook. Vamos falar então sobre diversas coisas, tirar muitas dúvidas sobre o herpes simples. Mas afinal de contas, João Paulo, qual que é a diferença então? Para mim, herpes era tudo uma coisa só. Não, pessoal, é um pouco mais complexo que isso. Os vírus tipo herpes são diversos, tá? Existem aí conhecidos mais de 9 tipos de herpes vírus, causando doenças diferentes. Quando a gente fala popularmente de herpes, em geral a gente está falando de dois, tá? O herpes simples, que é o tema deste vídeo, e o herpes zoster, ou também popularmente conhecido como cobreiro, que é um tema de um outro vídeo que a gente vai colocar bem aqui, ó. A Mayara colocou lá no início, estou colocando de novo aqui o cardzinho e vai ter o link na descrição também. Esse herpes zoster ou cobreiro a gente não vai falar aqui, eu vou só citar para diferenciar. O nosso tema aqui vai ser herpes simples. E o herpes simples é o que, então? A gente vai falar o que ele é, o que é causado, se é transmissível, como evitar, se tem tratamento. Tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo, beleza? Começando por o que é o herpes simples. O herpes simples é uma doença de pele que pode acometer outras regiões do corpo sem ser pele também, tá, pessoal? Mas principal manifestação é sim na pele, causada por um vírus, tá? Então o herpes simples em geral é causado por um vírus. É sempre o mesmo vírus? Não. Tem dois tipos principais, herpes vírus tipo 1 e tipo 2, tá? Antigamente, e isso está ultrapassado, se falava que o herpes vírus tipo 1 era o oral e o tipo 2 é o genital. Isso hoje em dia a gente não usa mais muito, porque a gente sabe que o 2 pode estar no oral, o 1 pode estar no genital, e mesmo fora de regiões genitais, você pode ter manifestações de herpes, fora de boca, em outras regiões do rosto, em outras regiões do corpo. E como que é então que acontece essa doença? Quais são os sintomas? Como que você sabe se você está com herpes ou não? Vamos lá, vou citar aqui algumas características e a gente vai mostrar fotinhos aqui para ilustrarem para vocês, tá bom? Então eu vou tentar falar de uma forma bonitinha e poética para vocês entenderem. O herpes começa a se manifestar, às vezes, com uma alteração de sensação, seja na região da boca ou na região genital ou outras regiões do corpo. Então, algumas pessoas que têm um pouquinho mais de sensibilidade ou já conhecem, começam a ter uma alteração de sensibilidade. Nossa, mas aqui tá estranho, tá formigando, tá ardendo. Uma sensação diferente, antes mesmo de ter qualquer sinal na pele, da boca, do genital ou outra região. Depois começa a ficar vermelhinho, a região fica vermelhinha. E aí começa a surgir uma das coisas mais características do herpes, que são bolinhas d'água, agrupadas. A gente fala agrupadas em buquê, como se fosse um buquê de rosas. Então sabe o buquê de rosas quando você olha por cima o buquê de rosas e tem as rosas, você vê várias bolinhas, uma do lado da outra? Imagina isso, né? Porque os médicos são todos poéticos quando descrevem as lesões, um buquê de rosas de bolinhas de água, de vesículas, que é o nome que a gente chama. Vesículas são bolinhas de água, todas agrupadinhas ali sobre uma área vermelha. Isso é uma lesão muito característica de herpes. Esteja onde estiver, na boca, no genital, fora de genital, região de nádega, corpo, muito sugestiva de herpes, essas bolinhas de água. E continua evoluindo. Como que evolui? Depois dessas bolinhas de água, naturalmente, ou algumas pessoas fazem isso de forma errônea,
não façam isso, essas bolinhas estouram ou são estouradas pelas pessoas arteiras. Elas se estouram, se rompem, o líquidozinho vaza e fica ali só a feridinha, várias feridinhas, vários buraquinhos, de onde havia aquelas bolinhas de água, que a gente chama micro-ulcerazinhas, então ulceraçõezinhas, tá? Machucadinhos agrupados, e daí forma, então, como qualquer machucado, casquinhas que a gente chama de crostas, tá? São crostas que às vezes são crostinhas de sangue, às vezes são crostinhas meio amarelinhas do líquido que vazou. E aí começa um processo cicatricial. O organismo começa a fechar essa feridinha, o que demora alguns dias. Então essa casquinha cai, nasce uma pelinha nova, às vezes ainda descasca de novo, depois fica vermelho, até que tudo cicatriza e a pele tá nova de novo. Esse é um ciclo natural do herpes simples, tá, pessoal? A gente foi mostrando aí através dessa historinha e das fotos para vocês entenderem como que o herpes simples funciona, seja na boca, seja no genital. Então essa é a evolução muito comum do herpes. E você fala, Tá, João, mas e aí? Como que eu peguei isso, se é um vírus? né? Hoje todo mundo que viveu a pandemia sabe que vírus são transmissíveis. Sim, o herpes é transmissível e o herpes é transmissível muito facilmente, pessoal. Pelo beijo, por contato sexual, por contato direto, você não precisa estar nem beijando, nem fazendo sexo pelo contato direto. Então, compartilhar uma escova de dente, um talher, um copo, que a gente chama aí então de fomites, né? Que são pequenas secreções que a pessoa tem na boca, no genital ou na região em que ela tá com a lesãozinha do herpes, que outra pessoa encosta e pode contrair o herpes. Então o herpes é transmissível. E nessa historinha que eu acabei de contar para vocês, né, da evolução, desde a alteração de sensibilidade até a cicatrização, ele é transmissível desde aquela fasezinha que tá lá com as primeiras bolinhas d'água até quase o final da cicatrização, quando ainda tá com feridinha. Só para de transmitir quando a pele já tá íntegra de novo. Então todo esse período é um período transmissível, em que a pessoa que está manifestando herpes pode transmitir isso para outras pessoas. E aí vem uma outra pergunta. Essa é uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, que é o termo mais correto hoje em dia, IST? E a resposta é, pode ser que sim, pode ser que não. Como eu disse, ela pode ser transmitida desde um beijo ou um contato direto até sim via sexual. Então, ela pode ou não ser uma IST ou uma antigamente chamada DST, doença sexualmente transmissível. E daí você precisa ficar muito preocupado ou preocupada com isso. Ai, meu Deus, então eu estou com uma IST, uma DST? Não fique mega preocupado ou preocupada, por quê? Porque hoje a gente sabe em estudos que na vida adulta, cerca de 90% dos adultos no Brasil vão ter tido contato com o herpes simples. Seja lá na infância, e eu, por exemplo, vou contar uma história pra vocês, eu peguei na infância, porque na minha casa meus pais tinham, e acabei pegando por copo, por talher, por essa via muito comum em que pais, sem querer, transmitem para os filhos. E eu tive e tenho até hoje. Tive e tenho até hoje por quê? Porque aí vem uma outra pergunta. O herpes tem cura? Gente, o herpes ele tem períodos de remissão, a gente fala que ele fica controlado, mas falar que algum remédio ou algum médico vai te curar do herpes é mentira com o conhecimento científico atual. O herpes você pode manifestar ele uma única vez na vida e nunca mais manifestar, o que acontece com algumas pessoas, que foi ali só uma infecção e daí o corpo delas consegue controlar esse vírus pro resto da vida. Mas a maioria das pessoas tem uma primeira manifestação e alguma ou algumas outras manifestações ao longo da vida. Então são crises de herpes, que em geral tem fatores desencadeantes, eu vou falar numa próxima pergunta. Então o herpes ele pode se manifestar várias vezes ao longo da vida, tá? Muito diferente do herpes zoster, aquele outro herpes que eu falei para vocês, que teve outro vídeo aqui no canal, que em geral ele se manifesta uma, no máximo 2 vezes na vida. Eu vi assim, pouquíssimos pacientes que tiveram 2 vezes na vida. Eu vi mais uma vez só. Agora o herpes simples, que é o tema desse vídeo, não, eles podem se manifestar diversas vezes. Tem pessoas que têm muitas vezes no ano, 6, 10 vezes no ano, mês sim, mês não, ou todos os meses. E dependendo da época da vida, eu já tive épocas da vida muito estressantes em que eu manifestava o herpes mês sim, mês não. E isso é muito chato, tá? A gente vai falar então sobre tratamento, prevenção e o que pode causar as crises de herpes agora. Então, o que pode causar crises de herpes? Se você já teve contato, quer evitar voltar a ter as crises. Estresse é uma das coisas que mais faz a crise de herpes sair. Então, o estresse faz parte da vida do homem moderno
E períodos de muito estresse baixam a imunidade, a gente sabe disso, por um mecanismo aí de secreção de cortisol, que é um hormônio nosso, que vocês já devem ter ouvido falar da cortisona, que é uma medicação, mas o cortisol é um hormônio. E ele dá uma baixada ali na imunidade nos períodos de estresse e permite com que o vírus que está lá, quietinho no teu organismo, guardadinho, porque você já teve contato uma vez, volte a se multiplicar e se manifestar. Outro fator, sol. A gente sabe que o sol, você toma muito sol, o sol é uma coisa que baixa a imunidade. Os raios ultravioleta do sol são imunodepressores e você tomar muito sol na praia, expõe ali principalmente o rosto, a boca, pode desencadear crises de herpes também. Outras coisas que podem desencadear crises de herpes, alguns alimentos, tá, gente? Eu vou citar aqui para vocês já, porque tem uma coisa aí de aminoácidos. E a gente sabe que tem aminoácidos, que são aquelas partezinhas das proteínas que favorecem a crise de herpes, outros que protegem da crise de herpes. Tanto que quando eu for falar da parte do tratamento, da prevenção das crises, eu vou falar de um desses aminoácidos que está disponível para o tratamento da prevenção das crises. Não vou falar agora aqui, mas vou falar depois. Então tem alimentos, eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Então eu vou começar pelo aminoácido que favorece a crise de herpes, que é a arginina, tá? A arginina é um aminoácido. E quais alimentos são ricos em arginina? Ou seja, se você comer demais, pode estar favorecendo uma crise de herpes. Chocolate, infelizmente, gente, chocolate. Eu vou até colocar uma música tristinha aqui, coloca, Mayara. Super triste porque o chocolate pode favorecer. Outras, todas as castanhas, tá, gente? Noz, castanha de caju, amendoim, essas coisinhas oleaginosas são ricas em arginina. Também outra coisa que eu amo, outra musiquinha triste, gente. Não pode nem comer um chocolate com amendoim, aqueles que tem super gostosos. Pois é, favorece crise. Eu sou uma pessoa que já notei, eu até evito comer nozes. Comer nozes, essas nozezinhas aí que tem principalmente na época do Natal, em mim é muito significativo o desencadeamento de crises de herpes. Mas tem a boa notícia. Tem outro aminoácido que protege você de crises de herpes, que tem na forma de medicação, que eu vou falar mais na frente, mas tem em alimentos também, que é a lisina, tá? A lisina é um aminoácido que é muito presente em carnes, peixe, frango, ovo, leite e derivados, como queijo. Então, você comer essas coisas de origem animal protege. E aí, um grande problema para os veganos, né? Eu citei só coisas aí ricas em lisina, que são coisas que veganos não comem, né? Ou seja, para proteger os veganos, talvez a gente possa usar a medicação que eu vou citar no final, que é uma medicação pronta só com lisina, tá? Que é para prevenir crises de herpes, mas a gente vai chegar lá quando a gente estiver falando de tratamento. Eu vou falar bem rapidinho antes do tratamento de prevenção. A prevenção do herpes é uma prevenção de vírus. E como vocês viram aí na pandemia, é difícil. Você tem que restringir bastante o contato interpessoal, principalmente com a pessoa que está na fase transmissível. Mas se você mora na mesma casa, fica muito difícil. Você tem que separar. Toalha de rosto, talher, copo, prato, tudo separadinho, né? Outras coisas já são separadas, como escova de dente, mas para quem eventualmente divide até escova de dente, também é uma fonte de transmissão. E evitar beijo, relação sexual, se for na região genital, e mesmo contato próximo com a pessoa durante esse período, porque pode sim transmitir. Esse é o meio de prevenção de transmissão de herpes. É um meio de evitar o contato durante o período transmissível. E vamos falar então de tratamento, que, né, vocês estão aqui no vídeo até agora, vocês querem saber de tratamento e muita gente pode estar tendo uma crise de herpes agora e quer saber aí se existe tratamento, alguma coisa assim, tá, gente? Eu não vou prescrever tratamento aqui no vídeo, não tenho essa expectativa, mas vou falar aí sobre tratamento. Existe tratamento para herpes? Existe. É um tratamento curativo? Não, infelizmente não. Eu falei lá no começo, a herpes não tem cura, tem tratamento. Se tem tratamento, para que serve o tratamento? Para diminuir a duração da crise de herpes, para diminuir a intensidade dessa crise de herpes e principalmente para diminuir a distância entre as crises de herpes. Sabe aquela pessoa que estava tendo mês sim, mês não, ou que tem várias vezes ao ano, ou que tem crises numa frequência que a incomodam? A gente pode espaçar essas crises fazendo tratamento durante as crises. E o tratamento de herpes, muita gente aqui vai falar: eu sempre uso a pomadinha tal para herpes. Gente, as pomadinhas, os cremes com antivirais,
não tem comprovação de que funcionem. Muitas vezes elas até irritam mais. Então, primeiro mito que eu quero desfazer aqui, coloca mito, Mayara, é que pomadinha vai resolver herpes. Não vai, tá, pessoal? O herpes ia cicatrizar de qualquer jeito. Ele vai cicatrizar. Ah, mas eu usei ali 7, 10 dias da pomadinha e sarei. Se você usasse 7, 10 dias de água, ia sarar do mesmo jeito. Se você usasse 7 a 10 dias de reza, ia curar do mesmo jeito. Se você usasse 7 a 10 dias de pular num pé só, ia curar do mesmo jeito, tá? O que tem comprovação científica de que funciona é tratamento via oral, tomar remédio. E aí são os antivirais, tem diversos, muitos antivirais, como existem também antibióticos, por exemplo, mas não são antibióticos, são antivirais, que vão ser, cada um tem uma dose, então os diversos tipos diferentes vão ser calculados doses diferentes para cada pessoa, e a frequência deles é uma frequência alta, varia aí de 2 a 4, 5 vezes por dia as tomadas. Então, tomar comprimidos de 2 a 5 vezes por dia, porque os vírus são um pouquinho mais complexos de tratar que até mesmo as bactérias. E eu falei ao longo do vídeo todo de tratamento, que eu ia falar aqui no final, da lisina, né? Do lisina vioral. Para que ela serve, a lisina vioral? É um aminoácido que existe a forma farmacêutica, vocês podem comprar pronto na farmácia. E a lisina tomada de forma contínua, e aí o tratamento às vezes começa 3 vezes por dia, durante meses, é para prevenir as crises para as pessoas que têm crises muito frequentes. Então ela toma a lisina ali como uma prevenção. Como a pessoa que toma um remédio de pressão alta, toma todos os dias para controlar a pressão. Esse é o objetivo desse tratamento com lisina. Não vai adiantar muito você só tomar a lisina nas crises de herpes, tá? O objetivo dela, via oral, não é diminuir a crise e tratar como os antivirais, né? Os antivirais que tem aí diversos, penciclovir, aciclovir, valaciclovir, diversos antivirais, esses você usa durante a crise de herpes. Você começa a tomar, quando você começou a sentir já aquela crisezinha de alteração de sensibilidade, você já pode começar a tomar. Agora a lisina não, a lisina é uma coisa de uso mais contínuo, que é para prevenir as crises muito frequentes. E mesmo os antivirais, esses que eu citei, existem pessoas que podem necessitar usar de forma contínua. Então, pessoa que tem, sei lá, 6, 7, 8 crises de herpes por ano, pode usar essas medicações de forma contínua para inibir essas crises. Então, chama-se tratamento profilático de crises, tá? É um tratamento de exceção, a maior parte das pessoas não precisa disso, e se você não tem crises frequentes, não vá se automedicar, tomar esse remédio todos os dias, tá, pessoal? Que isso tem que ser com prescrição médica, o médico acompanha, como todo remédio pode ter efeitos colaterais, etc, etc, etc. Então falamos aí de tratamento, como eu prometi, eu não prescrevi tratamento nenhum para vocês, não é o meu papel fazer isso aqui. Se vocês estão numa crise de herpes agora, o correto é vocês procurarem um médico para um tratamento imediato. E quanto antes começar o tratamento para o herpes, melhor, tá? Quanto mais demora no tratamento do herpes, menor resposta o tratamento vai ter, como em quase tudo na vida. Então, se você ficou com alguma dúvida ainda sobre o herpes, não entendeu ainda a diferença entre o herpes simples e o herpes zoster, que aliás eu vou dar mais uma reforçada. Então, herpes simples, tipo 1 e 2, é esse localizado em boca e genital, que você tem várias crises por ano, que tem tratamento. O herpes zoster tá nesse outro vídeo aqui, é um outro tipo, é o cobreiro, que forma lesões maiores, muito mais complexas, o tratamento mais difícil, é um outro vírus, é o herpes vírus tipo 3, tá? Que é o mesmo vírus da catapora, então outro mecanismo, não vamos confundir, embora sejam nomes muito parecidos, não são a mesma coisa. Aí se você ainda ficou com dúvida, para isso servem os comentários aqui embaixo. Comente, eu vou responder as dúvidas aos poucos, tem muitos comentários para responder, então eu respondo aos poucos. Se isso te ajudou de alguma forma, deixa teu like, que é pro YouTube divulgar isso para outras pessoas. Você sabia que quanto mais like você e as outras pessoas dão, mais o YouTube divulga esse conhecimento para pessoas que podem estar precisando. Aliás, você pode só ter achado esse vídeo aqui na tua pesquisa porque alguém deu esse like. Então faça isso também e compartilhe com algum amigo, amiga, parente que você quer que saiba mais sobre herpes. Obrigado e até o próximo vídeo.